essa palavra, o que, que ela remete para vocês, enfim, o que, que ela inspira, para ver depois comparar isso com o que vocês vão descobrir hoje, para ver se bate bem ou se tem coisas novas, diferentes, enfim. Então, eu vou continuando fazendo algumas perguntas assim para vocês. Fiquem à vontade para tocar no bate-papo. Como a Larissa falou, ela depois repassa as perguntas para mim. Eu não vou enxergar diretamente e também vale a conversa, né, durante entre vocês, né, participantes, sobre o assunto. Então, começando, né, o meu nome é Florian Paizan, eu tenho 31 anos, eu sou francês, talvez vocês já tenham percebido pelo sotaque, pelo jeito de falar, o que significa que sim, gente, eu tomo banho todo dia, eu costumo fazer a minha missão ali de bandeira de defender a causa francesa a respeito disso. E gosto de queijos também, não tem rato cozinhando lá na França, em Paris, mas enfim, então, estou no Brasil desde 2012, na Aliança Empreendedora desde 2013. O assunto de gamificação, eu trabalho com ele, acho que começou em 2014, 2015, mais ou menos, então era uma época que você falava bastante em gamificação. Vou falar depois para vocês, ele pegou outros termos, ele está dentro de um guarda-chuva de design de experiência, por exemplo. Enfim, tem vários termos que se conectam. E é isso. Então, comecei a aplicar a gamificação com o Pense Grande, inclusive, dentro da Aliança Empreendedora, para testar esses princípios e também a dar aulas sobre o assunto depois nas faculdades. E para empreendedores em alguns eventos da própria Aliança. Fora isso, eu tenho a fama de ser o chato dos dados, o que significa que eu amo uma planilha Excel, eu amo um algoritmo, um dado, e bastante com isso que eu trabalho hoje em dia, com avaliação de impacto, com análise de dado. Mais informação, eu sou engenheiro agrônomo, especializado em performance e inovação nas empresas, principalmente do setor de agronegócio alimentar, e também tenho uma especialização em gestão estratégica de projetos. Então, isso é o meu resumo, né? Eu dedico a minha vida a projetos sociais de apoio a empreendedores de baixa renda, mas também eu tenho essas questões da gamificação dos dados, né? Da ciência dos dados, entre outros centros de interesse. Perguntei para vocês, né, o que era a definição de gamificação para vocês, o que vocês sabiam sobre o assunto. Também vale a pergunta do porquê que vocês tiveram interesse em saber mais sobre a gamificação, né? O que motivou vocês a participar dessa palestra agora. Eu fiquei bem curioso para saber. Então, isso vale para a introdução, né? Falei bem rápido quem que eu sou e vamos entrar agora mais a fundo sobre o assunto que nos interessa e está aqui para a gente tratar. Então, gamificação. E aí eu selecionei uma foto um pouco dark, assim, né, em relação ao tema, mas que é a frase principal daquele boneco de Jogos Mortais, que é, se você quer jogar um jogo, né, do you want to play a game? Então, o que é um jogo? O que faz a diferença de um jogo com uma brincadeira? E isso porque eu estou fazendo essa pergunta, porque provavelmente vocês já sabem, nem falei, mas gamificação tem a ver com game, tem a ver com jogos. E para entender o que significa essa palavra, a gente precisa entender, então, justamente o que é um jogo. Então, vou deixar vocês ali darem uns pitacos, qual que é a diferença, quais são as diferenças, na verdade, entre brincadeiras e jogos, e já vou responder. Enquanto vocês estão falando, tentam também, falando, né, mandando mensagem no bate-papo, tentam também se conectar com os jogos da vida, e não só jogos videogame, mas jogos também de tabuleiro, de mesa, de jogos de carta, jogo de RPG, por exemplo, enfim, tem vários tipos,
né, que se encaixam dentro dessa definição. Bom, então, vamos lá. O que é jogo e o que é diversão? Eu vou trazendo, durante essa palestra, algumas referências para vocês justamente procurarem, né? Não estou pegando nada da minha cabeça que eu inventei, então estou fazendo esse trabalho de colocar essas referências para justamente que vocês possam depois se aprofundar no assunto. Então, jogos, a gente tem o Bernard Suits, que escreveu um livro que chama The Grasshopper, em inglês, não sei se tem tradução em português, mas ele traz justamente os princípios do que é um jogo e o que o diferencia de uma brincadeira, né? Um simples fato, por exemplo, de desenhar, de tocar um instrumento, por ser divertido, mas não é um jogo, e por aí vai, de outras atividades que são divertidas, mas não são jogos. Então, o primeiro pilar desses é ter um objetivo. Então, um jogo tem um objetivo, não necessariamente uma derrota, uma vitória, pode ser outro, né? A importância dele é que seja lúdico, ou seja, que tenha alguma forma de aprendizagem no meio do processo, alguma forma de você trabalhar comportamentos, processos de decisão. Ter regras e limites, né? Então, quando eu pego uma folha de papel para desenhar, é só uma diversão, uma brincadeira. Se eu disser, por exemplo, você vai ter que desenhar um arco-íris só com 2 cores, aí já começa a ter regras e limites, e já começa a virar um jogo. Então, são tantas regras que vão indicar como que o jogo acontece, né? E limites no sentido de restrição mesmo, de até onde que você pode ir nesse universo. Garantir a participação voluntária. Então, ao contrário de jogos mortais, né, os jogadores eles são voluntários, eles tomaram uma decisão consciente que estão participando do jogo, e também, muito importante, podem sair a qualquer momento, né? Ninguém está forçado a ficar até o fim. Então, para quem assistiu, gosta do Jumanji, por exemplo, que você só sai ileso, vivo, uma vez que você encerra o jogo. Nessa definição aqui, a gente tem também umas críticas desse Jumanji é realmente um jogo, além de ser uma coisa saudável, né? E o último é oferecer desafios, ou seja, ele tem que estimular bastante a mente dos jogadores, né? Não pode ser só uma coisa simples demais, e ao contrário, também complexa demais, ou seja, se o desafio é muito alto, se não tem como resolvê-lo, então também a diversão meio que acaba, é um certo ponto. Então é uma coisa que tem que equilibrar. Então, esses 4 pontos, eles são da definição de um jogo, é o que diferencia um jogo de uma diversão. De uma diversão, não, desculpa, de uma brincadeira. Lembrem bem deles, porque né, a gente está aqui para falar de negócios, e vocês vão ver que esses 4 princípios, eles vão ser importantes. E diversão, o que é diversão? É uma coisa divertida, é uma coisa que traz felicidade, prazer, que traz sentimentos bons, positivos. Tá, mas o que a teoria, a ciência fala pra gente justamente a respeito? E aí eu vou puxar a teoria da Nicole Lazaro, que tem 4 chaves, né, numa teoria que ela chama de Exeodesign, e que, na verdade, ela define 4 tipos de diversão. E aí, gente, essa não é a única teoria sobre o assunto, tem outras também, muitas delas vão ter pontos em comum, mas é legal também ver o qual que faz mais sentido para você, né? De repente, são diferenças súteis que podem ser importantes para vocês, então recomendo também estudar um pouco mais da diversão. Mas o que ela traz, e que eu acho legal para a gente pensar em como que os jogos podem se diferenciar também. Uma coisa é que jogos podem ser easy fun, então são de diversão fácil, né, de alguma forma, que são coisas simples de serem realizadas, que você toma um prazer em fazer só por fazer. Então, pegando a diversão, por exemplo, que eu falei do desenho, de tocar um instrumento. Tocar um instrumento até que não tanto, né? Não é tão simples, mas vamos dizer desenho, artes de maneira geral, pode ser considerado como easy fun, né? Uma brincadeira de rua entre crianças, por exemplo, também é uma coisa simples, enfim, e prazerosa.
Então, eu acho que talvez seja a definição mais comum da que a gente vê de diversão. Hard fun, a diversão difícil, é quando você tem que quebrar a cabeça. Então, quebrar a cabeça mesmo é um bom exemplo disso. É quando você tem um desafio realmente, pode ser físico até, mas pode ser também cognitivo, né? Você tem que pensar bastante para solucionar um caso, né, da polícia, por exemplo, né? Então, tem alguns jogos que vão nesse sentido. Tem que adivinhar quem que matou quem, com quê, em qual lugar. Enfim, então, hard fun se resolve mais na questão de, justamente, pensamento complexo, resolução achar a solução, me atrapalhei no português, achar a solução de um problema. E por fun tem a ver com brincadeira, diversão entre pessoas, então tudo que é uma relação social com as pessoas, né, então pode ser ou porque você tem uma interação direta com elas, né, então até um bate-papo pode ser uma forma de diversão social, né, entre pessoas, ou você pode ter uma relação também de hierarquia, né, do mentor, do professor com o seu aluno, esse tipo de relação que se encaixa dentro dessa diversão. E aí já dei um exemplo, por exemplo, das brincadeiras das crianças, dos jogos das crianças na rua, a gente vê já que pode combinar vários tipos de diversão no mesmo jogo, né? Então, você pode fazer uma coisa que seja complexa, hard fun, ou fácil, easy fun, com outras pessoas, em competição ou em cooperação. Então, essas já são duas mecânicas diferentes, mas que tem a ver com essa questão de estou me relacionando com outra pessoa ali nesse jogo. E, por fim, o mais estranho, talvez, a diversão séria. Como assim, diversão séria? A diversão séria, ela remete muito a uma questão de causa, de propósito. Então, nessa teoria da Nicole Lazaro, entra muito a questão da meditação, por exemplo, da religião, de você seguir, fazer yoga, não porque pela questão física, mas pelos valores que ela representa, que essa atividade representa. Então, militância, de repente, pode entrar aqui. Então, a gente vê que diversão não é só uma coisa da felicidade genuína de uma criança, né? Pode ser uma coisa muito mais ampla e que pode ser até séria. Então, esses exemplos da religião, né, de você exercer a sua religião, ou de uma atividade que é, eu sou vegetariano, por exemplo, tenho um prazer em comer somente comida vegetariana, se encaixa dentro disso. Então, já a gente definiu a primeira parte da palavra gamificação, né? Game, o que é um jogo, e o jogo divertido, o que é uma diversão. E a gente tem a outra parte da palavra ficação, que não significa nada assim, então não vou fazer uma teoria sobre o assunto, mas basicamente o que me remete essa outra parte da palavra gamificação é a questão do processo, né? De um processo de justamente mexer com jogos em alguma outra coisa que a gente vai descobrir o que é. Então, é um processo relacionado a jogos. Então, vem a pergunta, né, de ouro, que é justamente o que é gamificação. Sem esperar muito tempo para explicar para vocês, a gente tem na gamificação a seguinte definição. Uma coisa bem importante é que nos últimos anos vieram várias teorias diferentes, elas, da mesma forma do que diversão, elas vão ter uma base em comum grande, mas vai ter diferenças entre um assunto ou outro. Então, por exemplo, vai ter quem vai fazer a diferença entre uma gamificação, um negócio que é gamificado, com um jogo sério, né? Um jogo que tem uma cara de negócio, mas não é bem um negócio. Enfim, então, é legal ter essa noção, mas no exercício de justamente encontrar a base em comum de todo mundo, a gente se depara com essa definição, que a gamificação é o uso de elementos de jogos em contexto que não são jogos, para poder aumentar o engajamento e o desempenho de clientes, funcionários, participantes, usuários. Então, a gente vê aqui que o objetivo da gamificação é muito relacionado a engajar, né?
e não só engajar, mas como aumentar desempenho também ou de compra, quando você olha para os clientes, ou dos funcionários, né, quando você fala de performance numa equipe, e por aí vai. Mas por que então os jogos serviram para isso? Principalmente porque tem várias pesquisas sobre jogos, principalmente videogame, que começaram, né, a relatar o porquê que jovens, principalmente, mas não só, se engajam tanto com jogos, né? Eles ficam quase viciados, às vezes, com jogos e desenvolvem comportamentos que parecem saudáveis, como a persistência. Então, no jogo, a gente não tem medo de errar, a gente não tem medo de perder, porque você pode voltar a fazer. Você tem uma noção de prazer, de interação social. Então, os jogos começaram a interessar não somente pesquisadores de psicologia, por exemplo, né, ou criadores de videogame, de jogos, mas também o mundo corporativo, né, e também não só, mas qualquer atividade de empreendimento, negócio, para pensar justamente, interessante, como que eu faço então para aproveitar os benefícios do jogo para o meu negócio? E aí a gente começa a fazer o paralelo, que se for aplicar gamificação no seu empreendimento, o seu negócio se tornar um jogo, o próprio jogo. Então lembram daqueles pilares de ter um objetivo, ter regras e limites, participação voluntária, enfim, então esses pilares, então como que eles se relacionam com o negócio, né? Quais são as regras do meu negócio? O que significa participação voluntária? Então, significa que eu não posso forçar alguém a alguma coisa, né? Então, como que isso acontece no meu negócio? O seu público, que seja cliente, funcionário, participante, investidor, sociedade civil, dependendo, eles se tornam um jogador, né? Então, é ele que vai aplicar as regras, né, dentro dos limites colocados e para atingir um certo objetivo, que seja lúdico. Mas e aí? O que você, empreendedor, representa nessa nova organização, nesse novo olhar da gamificação? É uma coisa que eu vou falar simples, mas não necessariamente tão simples, é você se tornar um game designer, né? Que é aquela profissão da pessoa que justamente estrutura, pensa, reflete sobre essas regras, sobre o ambiente, sobre a estética do jogo, sobre o que vai acontecer uma vez que alguém vai fazer tal ação, né? Comprou uma coisa, o que acontece quando ela compra essa coisa? Um, Entregou um relatório bem feito, o que acontece com ela quando ela faz isso. Então, é mais do que designer, né? Game designer, e esse convite da gamificação, que é de justamente você ativar esse modelo de pensar quando você pensa em gamificação. Então, a gente já vê, e aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas que é uma área que é multidisciplinar, né, envolve muitos conhecimentos diferentes, desde psicologia, sociologia, game design, como eu falei, programação. Se você tiver uma plataforma online e você quer usá-la nesse processo, vai envolver programação, web design, algoritmo, né, pensamento lógico, dentre outras coisas, mas o principal que eu quero deixar aqui, e que pode servir para vocês de base também de pesquisa, é design de experiência, porque a gamificação não é uma técnica, na verdade, de você melhorar a experiência do seu cliente, funcionário, participante, usuário, enfim, do seu público, em relação ao seu negócio. Então, é uma técnica que se inspira nos jogos. Tem outras técnicas de design de experiência? Tem, com certeza. E são coisas, tem muita coisa interessante. A gamificação ela vai focar nessa questão do jogo. Então, agora a pergunta é se tem momentos específicos para usar a gamificação, se pode usar para qualquer coisa, e pessoas certas, pessoas erradas, com quem usar, enfim. Então, usar a gamificação não é uma coisa que precisa sempre fazer. Então, por exemplo, se o seu negócio já está indo bem, se tem clientes já bem engajados, funcionários que já estão satisfeitos com a sua relação com a empresa, com o empreendimento,
de repente não precisa se preocupar com muita gamificação, né? Às vezes a gamificação é para dar um up, para melhorar, para resolver algumas questões críticas dentro do próprio negócio, mas não é tão obrigatório. Então, você pode usar com usuários e clientes para fins mais comerciais, marketing, de venda, de fidelização. Você pode usar com a sua equipe interna também, em termos de produtividade, né, de desempenho, para compartilhar informações, ou também com a sociedade civil, com pessoas de maneira geral, e isso vai mais para o setor público, para o terceiro setor, quando se quer tratar, por exemplo, de questões de saúde e bem-estar. Então, incentivar as pessoas, por exemplo, a parar de fumar, né, ou a ter uma alimentação saudável, né, seja como uma campanha pública. Ou aqui, né, as finanças pessoais. Então, por exemplo, se você trabalha com finanças pessoais, você pode ter os seus próprios clientes, mas também você pode querer fazer uma campanha geral e usar alguns elementos da gamificação para isso. Tem aqui um ponto que eu quero trazer só, que é uma diferença que a literatura faz bastante a respeito da gamificação, que quando são trabalhos cognitivos, então coisas que envolvem muito mais a cabeça e até o emocional também, como artes, por exemplo. De repente, a gamificação não é a melhor coisa que vai existir, porque ela pode criar vícios, ela pode desviar um pouco o foco da motivação da pessoa. Então, a literatura fala muito dos benefícios da gamificação para tarefas que são rotineiras, que são mais operacionais, então coisa que a pessoa vai ter que repetir várias vezes, coisas que são de ações simples, mas que de repente geram muita frustração, né? Porque tem que esperar muito tempo, porque gera uma ansiedade, porque eu não sei se vai dar certo, enfim. Então, tomar um cuidado para nesse sentido, quando a gente fala de atividades coletivas, a gamificação é aplicável, mas né, tomem cuidado, né, a gente vai ver os mecanismos, os detalhes depois e entender como que acontece esse cuidado, mas é só para ter essa noção de que gamificação não é solução milagre, mágica para tudo, né, qualquer coisa o tempo todo. Então, tem uma avaliaçãozinha antes de ser feita para ver se vale a pena ou não. Então, indo agora mais a fundo na questão da gamificação. E vocês vão ver que até eu falar de jogo, de fato, de elementos de jogo, vai ter várias outras etapas, porque é uma questão de design de experiência, é uma questão de design thinking. Então, para eu acho que quem participou do PC Grande da incubação já ouviu bastante falar disso, design thinking vai pedir muito para você se interessar no seu público, entender a necessidade dele, enfim, então, antes de você decidir de alguma ação, de alguma reforma dentro do empreendimento, vai ter que vai ser a ponta do iceberg, né? Vai ter todo esse outro caldo que você vai ter que reunir para pensar, para tomar as decisões mais inteligentes e mais eficazes para o seu público. Então, o primeiro passo da gamificação é entender quem é o seu jogador. Lembrando, o jogador pode ser o cliente, pode ser o seu funcionário, pode ser um financiador, pode ser a sociedade civil, né, com quem você não tem relação tão direta. Mas, basicamente é isso, é entender qual que é o perfil dele e aí eu vou insistir, entender principalmente qual que é a necessidade dele e qual que é a proposta de valor que você entrega para ele. Então, pode ser relacionada à proposta de valor do negócio, do canvas do negócio, por exemplo, né? Então, dei o exemplo das finanças pessoais. Então, eu trabalho com, sei lá, vamos dizer, contabilidade. Então, posso olhar para a necessidade do meu cliente a respeito da contabilidade, ou pode ser uma parte mínima, pequena desse processo. Então, vai ser só a questão, de repente, de pagamento de folha de pagamento da empresa que é a minha cliente. E não necessariamente olhar para o processo inteiro. Então, aqui se definir já é o escopo. Quem que eu quero envolver e qual que vai ser o escopo, né? Qual que é a necessidade, o valor que eu vou entregar a respeito disso. Floriano, Diga. a gente tem uma pergunta da Larissa Dornelles. Ela quer saber se você pode dar um exemplo de como usar a gamificação com os clientes. Tá.
Eu tenho alguns exemplos no final da apresentação para vocês verem casos mais concretos, porque justamente são mecânicas de construção para chegar lá. Mas, basicamente, você vai perceber que tem muita coisa aqui gamificada que talvez você não saiba. Então, já dando alguns spoilers, redes sociais são negócios que são muito gamificados. Então, tudo que é botão de curtidas, compartilhar fotos, comentar, bate-papo, personalização do seu perfil, são coisas que são inspiradas um pouco dos jogos, né? Porque justamente personalização de avatar, fazer escolhas, ter comandos de interação, eles vêm muito dos jogos. Mas justamente a gamificação é o processo que vai te dizer como que você chega a esse resultado, né? Por que que você, por que pode ser interessante para você, para o seu negócio, ter uma opção de curtida, né, do conteúdo, por exemplo, do blog que você tem, ou porque de repente não faz tanto sentido, né? Não precisa usar. Então, eu vou dar mais exemplos concretos no final, mas, bom, obrigado pela pergunta e aí eu vou tentar dar, aos poucos também soltar alguns spoilers em como que isso se concretiza na prática. Então, continuando, a questão do público é muito importante, passa bastante tempo nisso e aprofundar para entender qual que é o objetivo desse jogador, né, do seu público em relação ao seu negócio, qual que é a dor que você quer resolver com a gamificação, né, pode ser a dor que o negócio resolve ou pode ser uma coisa mais pontual, e aí entender várias coisas de design de experiência, de design thinking. Qual que é a frequência coisas mais comportamentais, né? Qual que é a frequência que esse público entra em contato com o seu negócio, por quais canais, se tem uma plataforma, se é presencialmente, se é só por telefone, um, qual que é qual que é a forma dele comprar, se você quer envolver a venda, por exemplo, se é uma gamificação da relação comercial, ele compra como por cartão e por internet, com dinheiro físico, enfim. Então, tem aqui um levantamento justamente do perfil do público. Então, geralmente a gente fala de perfil demográfico, né? Qual que é o gênero, qual que é a raça, cor, a idade dessa pessoa, onde que ela mora. Mas essas informações, por mais importantes que elas sejam, elas não vão te dar caminhos para decidir quais elementos de jogo usar. Então, é mais interessante você olhar para a necessidade, a dor que você está querendo responder, os seus comportamentos de compra, por que prefere o seu negócio em relação ao outro, e por aí vai. Então, como o meu tempo é limitado hoje, a gente tem só uma hora, eu não vou me aprofundar tanto nesse aspecto, mas eu, né, convido vocês a ler um pouco mais sobre Design Thinking, caso vocês não conheçam já. Mas é um trabalho bem parecido com o levantamento da caixa do público-alvo dentro do Canvas, né? E aí, gente, se vocês de repente não têm muito conhecimento do seu cliente, porque é um negócio novo, por exemplo, ou que vocês gostariam de se relacionar com um público novo, aí vocês podem, além de dados empíricos, né, da sua relação, né, que vocês podem coletar, tem pesquisas que vocês podem ir atrás, vocês podem fazer algumas simulações de pesquisa também nas redondezas, com clientes, né? Dá para coletar essas informações de maneira simples, rápida, e não precisa ser uma pesquisa científica, né, que respeita a metodologia científica, mas vale a pena. Tem, por exemplo, vou pegar ainda esse exemplo de contabilidade ou de serviço financeiro, já que falam sobre o comportamento financeiro dos brasileiros. Então, de repente, isso já pode servir de base para partir de algum ponto, né? Não precisam criar nada do zero, tem já muita gente pensando nessas questões. Lembro que no PC Grande tem muitos negócios que olham para empoderamento negro, por exemplo, ou para a questão LGBT, que ia mais, tem muitas pesquisas já feitas também sobre o assunto, então vocês não precisam descobrir por conta própria as coisas e sim interagir com essas informações que já existem. Continuando um pouco na teoria,
Tem algumas ferramentas, algumas pesquisas que ajudam um pouco a estruturar justamente esse público, a entender que existem diferentes tipos de público nesse mundo e que esses públicos eles vão reagir a estímulos diferentes, né? Alguns estímulos, por exemplo, alguns vão se relacionar melhor com mecânicas de socialização, né? De, tipo, que envolvem uma interação com outra pessoa, outros vão se relacionar melhor com desenvolvimento de competências e conhecimentos próprios, e por aí vai. Uma dessas teorias, né, é chamada dos 6 arquétipos do ESAD, que é do Max Juski, e já o que eu estou trazendo aqui já é aplicado à gamificação. Ou seja, tem também outras teorias que são genéricas, né, sobre a sociedade como ser humano. Aqui eu já peguei um recorte num estudo que pegou uma dessas teorias mais genéricas e aplicou a gamificação para testar e ver como que isso se relacionava. Então, tem muito conteúdo ali atrás, mas o que eu posso falar para vocês? Essa teoria diferencia as pessoas entre 6 arquétipos, sendo que a gente vai ter uma tendência a seguir um ou dois mais forte, mas é uma coisa fluida também, né? Ou seja, é uma coisa que um dia você, sem falar ainda o que são as palavras, você é mais disruptor, mas em outro contexto, em outro momento, você é mais jogador. E também o meu negócio não necessariamente vai se relacionar somente com um tipo, pode se relacionar com vários tipos. Mas é legal ter essas noções para entender o segredo da motivação das pessoas. Então, vamos lá. O que são esses 6 perfis? Primeiro, a gente tem os filântropos, que são animados, motivados muito pelo propósito. Então, eles fazem uma coisa se fizer sentido para eles, responder a um grande chamado da sociedade, uma causa social, são os filântropos. Então, quem lida, como eu falei, com a questão do empoderamento negro, empoderamento LGBTQIA+, provavelmente vai mexer com pessoas que podem ter esse propósito. Os próprios empreendedores desses negócios vão ter muitas vezes esse perfil, esse arquétipo ativado, mas pode ser que os clientes também, né? Então, outro exemplo, quem tem uma loja de acessórios para pet, pode ser que se depara com muitos clientes que acreditam no bem-estar dos seus pets, dos animais, e então levar essa causa como um valor mesmo da sua própria vida. Socializadores, eles vão se motivar mais com relacionamentos. Então, que sejam cooperação ou competição, né? Aqui entra no mesmo pacote. Relações de mentoria, relações de, como eu falei, curtir uma foto do outro, comentar, ter um bate-papo, enfim, são coisas que vão responder melhor a isso. E um spoiler, eu acho que 80% da população responde muito bem a essa questão de socializador. O ser humano é um ser social, uma criatura social, e explicar um pouco do sucesso das redes sociais, porque isso bombou tão rápido, e porque a gente é faminto, carente dessas relações. Então, esse é um que sempre dá certo, basicamente. Jogadores. Os jogadores, eles se relacionam mais com uma motivação extrínseca, por recompensa. Quando eu falo extrínseca, é que não é tanto a atividade em si, a compra em si que eles vão valorizar, e sim o resultado, a recompensa que vem atrás. Então, por exemplo, eu sou uma grande marca, vamos dizer a Adidas. Tem pessoas que vão comprar o sapato da Adidas porque é um sapato de qualidade, um tênis de qualidade, eles gostam, é mais confortável, dura mais tempo, é uma coisa. Aí é uma motivação intrínseca, o produto me interessa. Agora, vai ter clientes que de repente vão comprar a Adidas porque é uma marca que ela é reconhecida pelos outros. Então, eu vou me vestir e usar os tênis da Adidas porque ela vai me dar um status social, né? Ela vai me dar um brilho assim na sociedade que outra marca não necessariamente vai me dar. Aí entra essa questão da intrínseca. O resultado, a recompensa, e aí nesse exemplo que eu dei, a gente já vê que a recompensa não necessariamente é uma coisa concreta, de dinheiro, enfim, uma coisa abstrata, essa recompensa que vai motivar. Estou vendo o tempo passando enfim, vou acelerar um pouco porque tem bastante conteúdo.
Fazedores, eles são pessoas motivadas pela competência, então são pessoas que colocam a mão na massa e vão valorizar muito a própria evolução. Então, por exemplo, alunos, né, que se inscrevem para um curso de pós-graduação, de especialização, não porque são obrigados, né, porque os pais mandam eles na escola, porque tem uma obrigação de ir para a escola, mas sim porque eles escolheram fazer um curso online, por exemplo, um treinamento. São fazedores, eles querem aprender técnica, querem aprender conhecimento de maneira geral, enfim, evoluir. E penúltimo, espíritos livres, que eles vão valorizar muito a autonomia. Então, os espíritos livres, eles vão procurar mais uma questão de liberdade de expressão e não vão reagir muito bem a regras ou limitações, né, alguma coisa que vai controlar eles. Então, é uma coisa muito mais livre. E disruptores são pessoas que são motivadas pela mudança, que seja para o bem ou para o mal, né? Então, por exemplo, é olhar para uma estrutura, um sistema, e você querer entender como que esse sistema funciona para poder mudá-lo, para ele melhorar de repente, ou ao contrário, para aniquilar esse sistema. Sendo que podem ser sistemas ruins também, né, que afetam negativamente alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou pegar né, da minha formação, eu sou formado em agronomia, tem o agronegócio, a gente sabe que agronegócios eles são negativos para o meio ambiente, então uma pessoa disruptora vai ser uma pessoa que vai justamente querer provocar uma mudança para que os agronegócios de repente não impactam tão negativamente, e vai querer entender dos processos, entender onde que ele pode intervir para mudar isso. Então esses são os perfis do ESAD, que depois eu volto um pouco para relacionar como que justamente elementos de jogo vão conversar com cada um. Vou passar bem rapidinho nas ferramentas que podem ajudar vocês a definir esse público, essas motivações. Uma delas é personas, né? Então, imagino que vocês já conhecem isso, a persona é uma representação de uma fictícia de uma pessoa, né, que seja cliente ou funcionário, traçando um pouco do comportamento, das características chave nessa relação que tem com o seu negócio. Então, como eu falei, saber da idade, do gênero, de onde mora pode ser legal, mas de repente tem algumas informações que são mais importantes, como a frequência de compra, como se comprar por impulso, ou se comprar quando sente necessidade de ter aquele negócio, né, aquele objeto, acessório, e por aí vai. Então, a persona ela se torna uma ferramenta legal de usar durante um processo de gamificação, e o mapa de empatia complementa a persona também a partir do momento que a gente entra na cabeça da persona, do seu público, para entender os seus pensamentos, os seus sentimentos, ansiedades, felicidades, qual que é a imagem que ele tem do seu negócio, do produto que ele consome, quais são as suas dores e necessidades, quais são os seus objetivos e conquistas. Tem vários modelos de mapa de empatia, aqui um que eu peguei bem fácil no Google, muitos têm uma organização bem parecida. Mas, basicamente, tudo tem a ver com entender a cabeça do seu público, né? Isso que é o segredo de tudo. Aqui tem uma fotopersona que é um exercício que eu faço geralmente, que a gente não vai ter tempo ou condição de fazer aqui, mas que é como se fosse uma persona de um jeito muito, muito rápido de fazer, muito simples, para quem não tiver tempo ou disposição, vontade, né, de aprofundar essa questão. Então, vou deixar aqui a tela. Podemos procurar também na internet por outra persona, é bem, bem simples. O quarto quadro, ele está vazio aqui, porque na lógica da palestra, ele vai ser preenchido logo, logo. Então, depois eu volto nela. Segundo passo. Então, o primeiro passo era conhecer bem, né, o seu público, a sua dor, o valor que você quer entregar para ele, o que você quer resolver. Uma vez que você tem um público, você vai precisar, no processo da gamificação, identificar a jornada que ele tem com o seu negócio, né? Então, as etapas pelas quais ele passa e os pontos críticos. Então, os pontos críticos geralmente são pontos
que podem ser chamados de momentos de verdade também, que são pontos que arrisca uma saída desse público desse relacionamento. Então, um momento que ele se estressa muito com o seu negócio, que ele fica esperando muito, que fica triste, enfim, momentos assim são pontos críticos. Ao contrário, a gente pode ver também pontos críticos, num sentido mais positivos, que são momentos, de repente, de alegria, de satisfação, etc. E são esses pontos que vão amarrar a gamificação, que vão te dizer onde que você pode compensar uma falha do próprio negócio e elevar o engajamento, né, porque se trata disso no fim do dia, de engajamento e fidelidade do seu cliente, o desempenho do seu funcionário, ou, ao contrário, potencializar momentos que já são legais, mas que, de repente, não são tão valorizados no momento. Um exemplo desses é a tendência que a gente viveu nos últimos anos de unpacking dos youtubers, né, dos influencers, que até a caixa quando você recebia um produto, a própria embalagem do produto já vinha com uma série de detalhes, né, de estéticos, de qualidade do material, tudo era apresentado de um jeito muito bonito, então isso são inspirações um pouco de gamificação, de design de experiência, para você ver que, não, bom, um dia era um momento sem graça, que a pessoa recebia uma caixa de papelão, agora se tornou um evento, né, abrir um pacote se tornou uma coisa, nossa, até mais importante do que o próprio produto em si, às vezes. A jornada do usuário também não pense grande na incubação, acho que ela foi tratada bastante, então não vou passar tanto tempo a respeito. Existe muita literatura a respeito, vou recomendar no final um livro que chama Mapa de Experiências, que é de onde eu peguei essa jornada, inclusive. Mas o que as jornadas, de maneira geral, os mapas e experiências dizem para a gente? É um desenho das etapas, do passo a passo que o público faz, como eu falei, né, com o seu negócio. E aí você aponta aqui outras informações, como as emoções, como ele né, em relação a como ele se sente naquela etapa, as plataformas ou documentos, arquivos que são usados, se telefone. Então, a gente tiver aqui uns ícones, né, de telefone, de computador, por exemplo, e para entender como que acontece essa relação e onde que você pode intervir. Então, aqui vão ver nesse exemplo, tem etapas, tem as ações que ele está fazendo, pensamentos, sentimentos e experiência com 3 critérios, 3 barras, né? E aí você tem vários tipos. Aqui eu trouxe outro que tem uma questão bem mais visual, de gráfico, do como se sente a pessoa dentro dessa jornada. Então, a ideia é representar numa folha ou numa tela só, né, essa jornada de maneira inteira e de maneira bem visual. Então, esse, por exemplo, eu gosto mais até do que o anterior, porque aí a gente vê justamente onde são os baixos do cliente, né, e os pontos altos. Na outra anterior, a gente tem um processo ali mais, talvez, focado nas ações, né, a gente vê esse tanto de setas e ciclos, vai dar outro olhar um pouco para a ferramenta. Então, uma vez que você fez essa jornada, identificou os pontos críticos, é uma coisa que pode ir aqui na protopersona, né? Quais são os pontos críticos da sua jornada? Em outras palavras, quais são as oportunidades de melhoria que você tem na jornada do seu cliente com a sua organização, com os funcionários dentro da sua organização? E daí é importante justamente ter definido antes o escopo disso, de se é para a relação comercial, se é para o pagamento da folha de pagamento mesmo, para saber onde que você vai focar, né? Não precisa, se é só uma partezinha do negócio que você quer resolver, por exemplo, aquele engajamento no blog do site, não precisa se preocupar com as outras ações que acontecem no seu negócio. Vai focar na jornada do seu usuário dentro do blog. Gente, tinha uma pergunta aqui que vocês podem compartilhar, trocar no bate-papo, que é, nessa tela, quantos elementos de jogo vocês identificam, né? O que vocês estão vendo que são de dinâmicas, de elementos que se relacionam com o jogo, né? Que é o Mario, no caso. Por que isso? Estou perguntando isso agora. A gente viu o público, a gente viu a jornada dele,
Agora, e só agora, a gente vai se interessar em elementos de jogo. Então, não foi o primeiro passo, foi justamente depois de entender o que está acontecendo com o meu público antes, vou ver agora o que vai fazer sentido eu incorporar e onde incorporar. Então, aqui, bem rapidinho, a gente vai ter vidas, né? O Mário está com 13 vidas, moedas, né? Moeda virtual. A gente tem não é bem um chefão, mas é um inimigo. Vai ter à direita, eu estou mostrando com o dedo na tela, vocês não estão vendo o meu dedo, né? Mas só para acompanhar, à direita tem aqui um lugar de vitória, né? Tem uma pontuação em cima, tem um tempo em cima, tem vários inimigos. No Mario, para quem conhece, tem níveis, fases, né? Tem um mapa também, enfim. Então, todos esses são elementos de jogo. Então, os elementos de jogo eles servem para atender, isso é muito importante, os objetivos do seu público, gerando uma melhor experiência. Ou seja, pegando um pouco da pergunta anterior, como que né, se torna um caso prático, a gente não coloca uma dinâmica, um elemento de curtida no site, no negócio, só porque a gente acha que é legal e que todo mundo está fazendo isso. A gente tem que incorporar isso no negócio porque faz sentido, porque vai responder bem à necessidade do público, né? A sua motivação do porquê que ele está se relacionando com o meu negócio. Então, por exemplo, no Pense Grande, o que a gente tinha feito? A gente está num projeto de assessoria e de evolução dos negócios. Então, tudo que é dinâmica que vai se relacionar com evolução, então uma barra de progressão, de repente, uma pontuação que simbolize essa aprendizagem, recompensas vinculadas a nível. Então, o primeiro tipo de motivações pessoais. Então, são coisas que são intrínsecas a mim, coisas que me motivam. Dentro dessas motivações, entram elementos de imersão e curiosidade, né? Então, tudo que vai ser surpresa, que vai despertar a minha curiosidade, uma narrativa, uma história bem feita, se encaixaria. Então, tudo que é storytelling, às vezes coisas de estética também, né? Quando tem por exemplo, uma questão de propósito, me interesso muito na causa social de pessoas com deficiência, então histórias dessas pessoas, de como elas lutam no dia a dia nas suas vidas, ou não, né? Ou como que elas conseguiram resolver várias questões, podem ser inspiradoras. E progressão é significado, né? Que são as coisas justamente de crescimento que eu estava trazendo um pouco antes. Então, níveis, dar um propósito, de novo, feedback com o progresso, barra de experiência, são coisas que vão responder justamente essa visualização do meu progresso, da minha evolução. Motivações externas é a segunda categoria, né, de motivação, então coisas que não vão mexer com uma motivação que é de mim, mas são coisas de fora que vão me motivar. Aí tem um cuidado porque pode gerar esse vício que eu estava falando antes. Então, risco e recompensa. Para ações que eu tomo, que são para cada risco que eu corro, eu consigo uma recompensa. E quanto maior o risco, maior a recompensa, de repente. E que podem ser econômicos, de dinheiro, de brinde, ou sociais, né? Eu falei do status, por exemplo, que a gente dá para as pessoas devido a uma compra. Se entrar aqui. Então, loteria, ter um chefão, ter desafios, liberar acessos a conteúdo, a descontos, de repente, entrar aqui. Personalização, conta como uma motivação externa, então você terá a possibilidade de escolher configurações pelos seus gostos, então ter avatar, ter escolhas que sejam relevantes, né? Então, por exemplo, às vezes escolher a fonte da minha página no Facebook não é tão relevante, mas escolher quem são os meus amigos e quem não são, né? Quem vê o meu conteúdo, quem não vê, pode ser que seja importante. E incentivo nessas motivações externas, que tem a ver com recompensas também, só que elas não necessariamente são vinculadas a um risco, né? Então, selos, tudo que é dinâmica de coleção, de prêmios, de selos,
de missões também, elas vão ser chegar aqui. Quem participou da incubação provavelmente já se deparou com isso, principalmente depois do segundo ou terceiro ano do projeto. Motivações sociais aí eu falei, são 3. Motivações sociais são o último, que tem a ver com justamente criar relacionamentos, criar relações, interações entre as pessoas. Então, por exemplo, de socialização, e aí entra o leaderboard, então tem uma classificação, por exemplo, de quem está melhor e quem não é, alguns gráficos que apresentam o desempenho dos outros, pressão social, isso é bem importante, né? Então, quando eu defendo uma causa, por exemplo, de repente eu acreditar na causa e fazer pressão nos outros pode ser uma motivação, ou eu receber a pressão dos outros, né? Pode ser dos dois lados. Formação de equipes, assistência, né? Ajudar o outro, dar brinde, mas quando é um brinde, um presente que é dado por outra pessoa, não pelo negócio, mas por outra pessoa. Competição também entra aqui, apesar de não ser, parece não ser social, né? Mas é uma dinâmica social mesmo, de relação. Dinâmicas de votação, de escolher, de papéis, por exemplo, vou definir um moderador do meu blog, então isso é um papel, o moderador vai ter uma influência em cima dos outros, então todas essas são dinâmicas sociais. A gente só queria saber, são 4 horas, como a gente começou um pouco atrasado, eu queria saber quanto tempo eu tenho mais ou menos. A gente ainda tem, pode deixar mais alguns minutinhos, já deu horário, mas pode finalizar. Tá, beleza. Então, eu não vou entrar no detalhe daqui, porque daí senão vai levar mais tempo, mas basicamente a gente tem as dinâmicas de motivação aqui à esquerda, dos elementos de jogo, e cruzado com os perfis que a gente viu antes. E a gente vai ver que algumas dinâmicas vão responder mais positivamente a alguns perfis. E tem alguns perfis que até não necessariamente vão ser tão motivados, então os disruptores, né, aqueles que são motivados para entender o sistema, por exemplo, como que funciona para poder gerar uma mudança. De repente, a gamificação não faz tanto sentido para eles, pela pesquisa que foi feita. E dinâmica de personalização aqui não tinha uma correlação tão forte com os perfis, então por isso que não tem nenhum mesinho ali nessa linha. Mesma coisa, depois eu já mandei, inclusive, a apresentação para a Larissa, se vocês querem aprofundar para ter isso. Outra ferramenta que eu deixo aqui de bibliografia para vocês é do Yukai Shou, que é um grande pensador da gamificação, acho que é um dos primeiros resultados que aparecem quando você busca na internet sobre o assunto. Ele criou essa tela com 8 pilares, para vincular justamente dinâmicas de jogo a respeito de pilares, né, de motores, né, de motivações das pessoas. Passando do exercício, aqui um resumo de todas as categorias e os elementos dos jogos, né? E o último passo que eu queria repassar para vocês é desenhar um novo sistema. Então, a gente tem quem é o nosso público, suas necessidades, o que a gente quer resolver, né, qual que vai ser o nosso objetivo, a jornada dele, então, quais são os pontos de contato, quais são os momentos de verdade, os pontos críticos que acontecem, que eu posso compensar ou potencializar quando é uma coisa boa, e cruzado com esse perfil, quais são os elementos de jogo que podem fazer sentido para eu incorporar. Então, se uma pessoa que é socializadora, quais são os elementos de jogo de socialização que eu posso incorporar naqueles pontos críticos que eu coloquei, ou em outros lugares, de repente. Então, tem um papel ali de desenho do sistema para ver como que testa. Uma grande recomendação que eu vou fazer para vocês é começar pequeno. A gente, né, no PC Grande, isso é falado com muita insistência, é porque criar um sistema de gamificação, como vocês podem ver, pode se tornar uma coisa muito complexa, ainda mais com coisas que a gente não costuma mexer. Então, testa pequeno primeiro. Então, por exemplo, eu acho que seria interessante eu desenvolver uma tela que chamam de leaderboard, de classificação, onde eu vou colocar, por exemplo, os 3 clientes do mês, né, que são os que mais compraram naquele mês. Beleza, então testa só essa dinâmica primeiro para ver como que as pessoas reagem e se reagem bem, então como que eu desenvolvo isso.
para evitar de criar um monstro de sistema gamificado que pode não dar certo depois. Da mesma forma que a gente toca um negócio, melhor testar coisas pequenas aos poucos e ir agregando, né, como uma colcha de retalho, em vez de já pensar numa super máquina, né, que faz tudo ao mesmo tempo e gastar, investir muito dinheiro, energia, tempo com isso e não dar certo no fim das contas. Então, olha muito bem pelo que vocês têm, se vocês têm uma plataforma já ou não, se vocês têm um aplicativo ou não, se vai ser num papel, se vai ser uma questão de decoração da loja, né, de estética. Vou escolher. Eu acho que seria legal se a gente tivesse uma temática de. Eu tenho um restaurante, vou pegar um restaurante aqui do meu bairro, da minha quadra, que é vegano, e a temática deles é cada mesa tem em vez de ter um número para numerar, né, organizar a sala, eles têm uma cabeça de animal desenhada, né, fofinha, que eles chamam de todas as coisas que não se comem. Então você vai ter todos os animais, inclusive o ser humano. Mas aí pega justamente essa questão da causa. A pessoa está se importando com os animais, eu vou usar essa temática, essa estética para agregar no meu negócio. Os exemplos práticos, agora para responder mais diretamente à pergunta. Algumas dinâmicas de gamificação do dia a dia que vocês conhecem, talvez, ou não, né? Smiles é um programa de pontos, né, que você pode acumular para ganhar descontos. Então, já os pontos, o acúmulo de pontos, é uma dinâmica, um elemento de jogo. Ganhar descontos pelo acúmulo de pontos é outra dinâmica combinada com essa primeira. Né? Então, eu vou querer acumular cada vez mais pontos para poder ganhar descontos, porque eu sou um consumidor, quero descontos de viagem, por exemplo. Então, vou me engajar e vou ser fidelizado, porque justamente essa dinâmica responde à minha vontade de comprar. E responde à minha necessidade de não ter nenhum dinheiro para pagar todas as minhas contas, então, quanto mais economizo, melhor. As curtidas do Facebook, eu já falei, é uma questão de socialização, né? Para você dar um toque numa pessoa afetuoso. Aí você tem todas as outras reações, né, que foram criadas depois. O LinkedIn, a personalização do perfil, com outras redes sociais. Não sei se é verdade ainda hoje, mas numa época tinha uma barra de progresso de preenchimento do perfil, então te dá essa informação de onde que você está no preenchimento do perfil. Muitas vezes eles relacionavam algum dado do tipo do gênero 70% das empresas ficam mais tempo vendo um perfil preenchido, de uma coisa assim. Então, são informações que podem ser vistas como gamificadas. O score do Serasa, né? Então, é uma pontuação para te dizer o quanto você pode pedir um empréstimo, o quão valioso, o quão, sei lá, confiável, né? Uma determinada pessoa ou empresa é para bancos, para empréstimos. Então, isso é quando eu vejo isso, eu quero bater um 1000, né? Eu quero estar no verde. Não só a pontuação, de quero ter uma pontuação alta, como eu quero estar no verde. Então, isso já dá uma informação para eu correr atrás né, ter algum movimento ou algum comportamento gerado por essa dinâmica. Se não tivesse essa opção, talvez eu estaria boiando, não entendendo porque não consigo o empréstimo. O último exemplo não vou dar. O YouTube também eu separei porque tem curtidas, tem essas opções de compartilhar, apesar de não ser uma rede em si, opções de compartilhar. A própria dinâmica de vídeos sugeridos, também conteúdos sugeridos, faz parte de um sistema gamificado pensado para isso. A barra de progresso do vídeo também um exemplo. Coisas bem simples, né? Vocês veem que, de repente, qualquer coisa é gamificada, na verdade. Descontos numa loja, né? Promoções. Uma coisa que não falei, por exemplo, são dinâmicas que podem ter uma relação com o tempo. Então, só no Natal vou dar desconto. Né? E é uma recompensa vinculada a uma época. Um exemplo que eu gosto de trazer é o Zombie Run. Não sei o quanto que vocês conhecem isso. O Zombie Run, como o nome não explica, é um aplicativo de corrida, na verdade. Então, ele faz a mesma coisa que qualquer outro aplicativo da Nike, da Adidas, não sei se a Adidas tem, na verdade, mas que te dá o teu desempenho, a quilometragem, velocidade, calorias queimadas, mas te coloca num ambiente de ataque zumbi.
Então, você vai com o seu fone de ouvido, você vai ouvir zumbis atrás de você, você vai ouvir uma voz do militar que vai te dizer, cara, estão chegando, você tem que correr 200 metros agora para se distanciar dos zumbis. Ou tem uma vítima, você vai precisar andar 30 minutos para poder salvar essa vítima. Então, aqui é um jogo quase mesmo, né? Não só um negócio. Mas que tem muito a ver com essa questão de, tipo, tinha um perfil de usuário que assiste, de repente, muito seriado, que gosta da Netflix, que gosta dessas coisas. Então, vamos aproveitar desse tema e de toda a estética, né? Porque não é só ouvir zumbis, mas de toda o som, as cores, né? A arte que foi escolhida para isso. Então, encerrando, finalizando, o que é a gamificação? É o uso de elementos de jogos, né? Essa introdução toda que eu fiz, é o uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos, para aumentar duas coisas: o engajamento barra fidelização de algum público ou o desempenho desse público. Então, tem várias pesquisas que mostram que, aplicado à educação, a escolas, ou aplicado para funcionários, você pode aumentar o próprio desempenho das pessoas, para elas aprenderem mais, né, de maneira mais eficiente, ou estarem mais satisfeitas, mais produtivas no seu próprio trabalho. E muito focado nessa resolução de dor. Então, não pode se tornar uma gamificação que pune, que castigue muito os seus funcionários, por exemplo, porque aí ela vai ser contraprodutiva. Vão ser pessoas que, como a gente falou, tem que ser voluntário, né? Então, se você força uma coisa, vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma alienação, como você fala, levando a pessoa a sair, né? Ou sair da empresa, ou a se sentir humilhada e não querer participar. A questão da classificação é um bom exemplo disso, porque quando você classifica todo mundo, se mostra na cara de todo mundo também quem está por último. E muita gente não gosta disso, né? Não se sente confortável. Então, tem alguns truques para como resolver essa questão. Antes de tudo, conheça o seu público e seus objetivos, as suas necessidades, o que você quer resolver dentro disso, como que ele se relaciona com o seu negócio através da jornada do usuário, né? Uma boa ferramenta para isso. Escolher elementos de jogos que vão permitir potencializar essa resposta, né? Atender os objetivos dos seus clientes ou funcionários, para que seja divertido, para que seja gostoso. Né? A ideia é que ele saia dali com uma experiência renovada, mais leve, mais feliz, ou acreditando cada vez mais na causa, e por aí vai. Incentivar sempre a motivação intrínseca, que é a coisa mais saudável. Então, estou me relacionando com a atividade em si, com o produto, o serviço que a sua empresa vende, e não com uma recompensa externa. Né? Se você me dar dinheiro, por exemplo, porque, sei lá, entreguei um exercício, uma tarefa de casa, e eu ganho R$ 50 a cada tarefa de casa, de repente o dinheiro vai se tornar a minha motivação, né? E não tanto o exercício. Então, vou fazer, se a entrega é o critério, eu vou fazer qualquer coisinha e entregar porque eu vou ganhar esse dinheiro. Se é a qualidade do exercício, né, da entrega, que é o critério para a recompensa, já muda, né? Já relaciona de outra forma. Mas ainda o dinheiro pode se tornar, né, essa recompensa pode se tornar motivação. E implemente esse sistema que você pensou com ferramentas adequadas, né, que sejam dentro do seu investimento, com uma manutenção adequada também com a realidade do seu negócio, e acompanhar principalmente o desempenho. Então, se você quer aumentar suas vendas, né, através desse engajamento, acompanhe o faturamento, acompanhe as vendas para saber se está dando certo ou não. Se você quer acompanhar o desempenho dos seus funcionários, defina critérios e medições desse desempenho. Os 3 livros que eu recomendo para aprofundar o assunto: Gamification Inc., que é brasileiro, tá? Apesar do nome brasileiro, pela MJV, bem legal. Motivação 3.0, que vai focar mais na questão dos funcionários, mas que traz bastante elementos de gamificação também. Sempre fala de gamificação diretamente, mas uma questão comportamental. E mapeamento de experiências, que é aquele que eu citei antes, sobre jornada do usuário. Né? Então, aqui o meu contato, para quem quiser deixar mais perguntas e tirar dúvidas, enfim, fique à vontade, eu me coloco à disposição.
Então é isso, Larissa. Desculpe ter ultrapassado um pouco do tempo. Imagina, não tem problema. Mas assim, perguntaram se pode mandar a apresentação para eles darem uma olhada. E as dúvidas eu anotei, eu também vou te passar e depois a gente manda para eles. Pode ser Tá assim? bom. Pode ser, se tiver alguma pergunta aqui que apareceu mais vezes também, se quiser fazer já, Tá. pode ser. É que assim, Florian, a gente já tá com Misturado. uma aula. Tá Aí a gente bom. vai ter que encerrar, mas o pessoal assistiu, gostou muito e a Larissa comentou que é um bom direcionamento de vida. Legal, massa. Então, o recado está dado, essa introdução está feita, ficou à super disposição para qualquer coisa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Larissa. Tchau, tchau, obrigada.